Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025. São mais ou menos 10 para as 10. Tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo. Sejam todos aí bem-vindos. Deus abençoe você, a tua vida, a tua casa. A gente vai hoje bater um papinho aqui sobre a palavra de Deus. Ontem a gente leu o capítulo 6, né? Isso aí. A gente leu do 1 ao 13. E a gente tratou aqui a respeito de alguns assuntos, né? Basicamente, a gente ficou aqui no verso 12 e 13, né? Quando a gente falou sobre a função dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus, se você preferir, né? E a gente falou sobre... Eu queria falar um pouquinho hoje, se você me permitir, eu vou ficar no mesmo texto ainda, porque tem bastante informação aqui que eu quero compartilhar com você. Então eu vou ler o texto de novo. Ontem a gente ficou com 3 versículos, hoje a gente vai ficar com mais 2. Tem uma informação importante aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Bem importante. E eu quero compartilhar esse texto aqui com vocês e a gente vai ficar aqui ainda, tá bom? Eu quero que fique tudo bem explicadinho, eu quero que você aprenda bem. Oi, Beatriz Rodrigues, obrigado. Deus abençoe. Quando volto para Caxias do Sul? Não sei, Beatriz, ainda. Eu ainda não sei, tá? Ainda não sei. Irmão Mário, feliz aniversário. Deus abençoe o senhor. Por falar nisso, tem que avisar o irmão que a gente não vai ter oração quinta. Tá? Avisa ele, por favor. Deus abençoe, tá, irmão Mário? Feliz aniversário. O texto é 6:1, diz assim, ó: E partindo dali chegou à sua terra e os discípulos o seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde ele vem essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus, verso 4, dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partir dali. E quando alguns não vos receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença e que a Tua mão, Senhor, poderosa esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero abordar aqui com você o verso de número 7, se você puder fazer o favor. O verso de número 7, que diz assim, ó: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro e cinto, mas que calçassem as sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes, presta atenção nisso aqui, isso é uma coisa muito importante, eu quero tratar desse assunto aqui com você também, tá? Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem,
nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Eu estou com cara de cansado, mas eu dormi bem essa noite. Mas eu fiz os meus exames e meu ferro e minha B12 está bem baixo, vou ter que fazer uma reposição mais intensa, acho que é por isso que eu estou tão cansado assim, mas enfim, já vou começar hoje e já vou melhorar, tá? Presta atenção, irmão. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, você passa por isso? Você passa por isso? Você passou por isso quando você foi falar de Jesus e as pessoas não ouviram você? Você passou por isso quando você foi exortar alguém a respeito do Evangelho de Jesus Cristo? E as pessoas não estavam muito preocupadas em ouvir o que você tinha a dizer, apesar de você estar trazendo algo da parte de Deus. E você insistentemente continua lutando para a pessoa ouvir você? Eu pergunto. Você não está malhando ferro? Há quanto tempo você está malhando ferro frio? Escute esse texto aqui. Você precisa aprender a fazer as coisas para Jesus. Você precisa aprender a fazer as coisas segundo a palavra de Deus. Esse texto, ele fala sobre você dar importância para Jesus e para a palavra de Deus. Me perdoa se isso chocar você. A minha intenção não é chocar você, e sim te ensinar a verdade. Quando Jesus instruiu os seus apóstolos, ele disse: ficai na casa das pessoas até que você vá sair. Ou seja, eles hospedavam, os apóstolos. Ok? Mas muitas casas onde eles batiam, as pessoas não queriam saber de Jesus. Entendeu? Então, Jesus disse: cara, se você for na casa daquele camarada ali pregar o evangelho e ele não quiser saber, você vira as costas e vai embora. Você vira as costas e vai embora, irmão. Você não vai para casa chorar. Você não vai para casa frustrado. Você não vai para casa porque aquele irmão vai para o inferno e fica chorando desesperado. Irmão, se uma pessoa não quiser Jesus, outra vai querer. Entendeu? Você pregou o evangelho para as pessoas. Você vai aprender isso aí no decorrer da tua vida, isso. Eu estou falando para você aqui no alto da minha experiência como pregador do evangelho. E você tem visto, você acompanha a minha vida quase que diariamente, né? A internet proporciona isso para todo mundo. O pastor está lá no sítio, o pastor está fazendo vídeo para você do que eu estou fazendo. Não é isso aí? Eu estou passeando, eu faço vídeo para você, você vê onde eu estou, então você sabe como eu vivo, você sabe o que eu tenho, a roupa que eu uso, né? Vocês me conhecem, principalmente as gurias, né? Que prestam muita atenção nas coisas. Vocês sabem quando eu estou de bom humor, quando eu estou de mau humor, quando eu estou cansado, quando eu estou expansivo, quando eu estou preocupado. Vocês veem a minha cara, você já sabe como eu estou, não é? Vocês sabem. Então vocês aprenderam a reconhecer o seu pastor, a ver o meu comportamento. Não é isso aí? Então, a minha vida nem sempre foi assim como você vê hoje. Nem sempre foi assim. A minha vida mudou muito e tem mudado muito. Mas a minha vida não mudou só no aspecto financeiro, que hoje
né? Eu sou uma pessoa próspera, eu tenho tudo que eu quero, faço tudo que eu quero. Eu não estou falando de ter ou não ter grana, não é isso aí não. Eu estou falando de ter ou não ter paz de espírito. Entendeu, Val Rocha? Sueli Pimentel. Eu não estou tenso, irmão. Preocupado um pouco, mas não estou tenso. Entendeu? Não estou tenso. Estou na boa. Porque o que tem que acontecer vai acontecer independente de eu ficar, né, da minha condição psicológica. E as coisas estão acontecendo, vocês sabem disso e eu não quero falar disso hoje. É pelo menos agora, não. Né? De tarde o pastor fala sobre esse assunto aí. Antigamente, quando eu comecei a pregar o evangelho, quando eu comecei a viver a vida com Jesus, até eu virar um pastor, demorou muitos anos. Muitos anos. Então eu fui pregador itinerante. O que é um pregador itinerante? Aquele cara que vai pregando, todo dia ele tem uma igreja para pregar, né? Ele não é um pastor que cuida de uma igreja, ele anda por aí pregando. Entendeu, Fernandão? Bom dia. Anda por aí pregando e tal. Eu conheci muitas igrejas, muitas denominações diferentes. Preguei em várias igrejas, falei de Jesus para muita gente, né? Eu tive a oportunidade de ir em muitos lugares que Jesus me levou para pregar o evangelho. Então eu estou falando para você da minha experiência cristã, da minha experiência com Jesus, de você observar na pessoa se ela está absorvendo aquilo que você está falando ou se ela está cagando para você. E o que eu estou fazendo aqui, passando minha experiência para você, é para que você não sofra o que eu sofri. Porque eu não tive ninguém para me ensinar, eu tive que aprender sozinho, o Espírito Santo me falando, eu fazendo, muitas vezes errando. Entendeu? Muitas vezes eu errei, muitas vezes eu falei bobagem, porque eu também estava aprendendo. Nem sempre eu tive domínio próprio. Hoje eu consigo me controlar. Hoje eu tenho um pouco mais de domínio próprio. Hoje eu consigo conter a minha boca. Eu consigo hoje ficar com a boca fechada. Antes eu não conseguia, hoje eu consigo. Entendeu? Hoje eu vejo o comportamento das pessoas, eu observo, eu falo menos, eu ouço mais. Eu não grito. Você nunca vai ver eu gritando, é muito difícil. A não ser com a Shirley, às vezes que ela me deixa enlouquecido, eu dou uns gritos com ela. Mas também é muito difícil, porque ultimamente ela está de boa. Né? Eu brinquei sempre, né, que a pastora Shirley era a única pessoa no mundo que conseguia me tirar do sério, era ela, né? Agora ela já melhorou muito, né? Então ela não me tira mais, eu não grito mais, mas às vezes ainda dou uns gritos. Nem com meus cachorros eu não grito, irmão. Entendeu? Então você vai ver eu sempre falando baixo, é uma característica minha, isso. Falar baixo, mais ou menos, né? Porque eu falo alto, que eu sou italiano, eu falo alto. Mas enfim, falo baixo, não brigo com ninguém, não discuto com ninguém. Não fico batendo boca se eu tô certo, se eu tô errado. Não. Entendeu? Eu não perco meu tempo discutindo sobre o evangelho. Não, eu tô certo, você tá errado. Não. Entendeu? Não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque Jesus me ensinou que primeiro eu não vou ganhar no grito, então não adianta gritar. Eu não vou ganhar na força, então não adianta fazer força. Eu não vou ganhar as coisas brigando, então não adianta brigar, irmão. Entendeu, Simone Lima? Boa, Simone, que bom, fico feliz. Entendeu? Eu deixei de me preocupar com o que as pessoas pensam quando eu fiquei mais velho. Eu brinco sempre, mas eu sempre estou te dando uma lição evangelística. Eu quero dizer, preste atenção. Você preste atenção.
Eu brinco sempre e falo assim, ó, depois dos 50, você não precisa mais provar para ninguém a sua masculinidade. Quando eu uso uma camisa cor-de-rosa, é uma brincadeira. Mas tem um fundo de verdade. Porque a gente perde muito tempo da nossa vida querendo mostrar para as pessoas que a gente está certo. Fala para mim se não é isso aí. Oi, Georgette Ferreira, bom dia. Maria Clara Ávila, bom dia. Aqui tá vermelho meu olho? Não, aqui. Eu acho que é aqui que tá vermelho, ó. Porque eu bati com um pedaço de pau no meu olho no sítio. Eu tava roçando uns bambus que estavam na estrada com a foice. E quando eu bati com a foice, o bambu foi lá, voltou e pegou aqui no meu olho. Eu tava de óculos, né? De proteção, mas ele pegou embaixo do óculos de proteção, levantou o óculos e pegou aqui embaixo, aqui, ó. A Manuela ficou brigando comigo o dia inteiro, mas foi um acidente, né? Por isso que meu olho tá vermelho, tá? Que eu levei uma porrada bem aqui embaixo de um bambu, mas tá tudo bem. Só machucou meu ego, só, mais nada. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você vai começar a viver em paz quando você começar a ter paz. Entendeu? Você vai começar a viver em paz quando você começar a ter paz dentro do teu coração. Aprende isso com o teu pastor. Para de brigar. Para de discutir com a tua família de querer ter razão. Para de discutir com as pessoas na internet e querer ter razão. Entendeu, irmão? Não perde teu tempo com isso aí. Não perde teu tempo, irmão. A gente tem tão pouco tempo para fazer as coisas boas dessa vida. Eu tenho tão pouco tempo para fazer, eu trabalho tanto. Entendeu? Trabalho tanto, corro tanto, empenho tanto. Né? Essa semana que passou, eu fiz uma troca. O que eu falei para vocês que eu viajo sempre de van, né? Eu vendi a van, troquei e comprei um outro carro para mim viajar. Carro da igreja. Porque a van é muito desconfortável, estava velhinha, era 2013 a nossa van, né? Ela começou a quebrar muito. Oi, Patrícia, obrigado, Deus abençoe você. Ela começou a quebrar, e foi a segunda vez que semana passada, que a gente foi pegar a van para usar e ela quebrou, pegamos, saímos um pouquinho, quebrou de novo. Né? E aconteceu uma coisa, eu até contei aqui para vocês. A gente estava indo para Tijucas e nós estávamos indo em 6 pessoas. Que é meu time, né? Meu grupinho aqui pequenininho que eu preciso para ir fazer minhas coisas, a gente vai em 6. E aí, como quebrou a van é 9 lugares, né? A gente não pôde ir com a van, a gente teve que ir com a caminhonete. E aí, a caminhonete só tem 5 lugares. Escute isso aqui que eu vou falar para você. E aí, a pastora Shirley não pôde ir. Ela já estava arrumadinha, com as coisas dela prontinha. Eu fiquei com uma dó dela, ela não poder ir. Ela ficou triste, porque ela queria ter ido na Santa Ceia, queria ter visto os irmãos da igreja, ela estava com saudade, né? Era o primeiro culto do ano que nós iríamos lá. E eu disse para ela, falei, Shirley, você vai ter que ficar, porque não tem lugar. Todos os outros são necessários para o trabalho. O único que vai que é você que pode ficar. Ela disse, não, tudo bem, eu fico aqui, não tem problema. Entendeu? Eu fico aqui, não tem problema. Ela disse, mas por que você não compra um carro bom que não quebre? Bom dia, Mayra Rios. Beijo para todo mundo. A gente tem bastante gente aí na Holanda, viu, Mayra? Bastante gente na nossa igreja. Ela disse para mim, por que você não compra um outro carro para a gente poder fazer a obra? Um carro que caiba mais pessoas, já que a van está velha e está quebrando. Por que você não vende essa van velha e não compra um carro novo? A pastora falou isso para mim.
Ela falou, você não tem dinheiro para comprar? Eu disse, tenho. Ela disse, por que você não compra? O que você está esperando? Cara, doeu meu coração, sabia? Eu vou falar para você, doeu meu... Eu fiquei com pena dela, fiquei triste. Falei, puta, é verdade, eu sou um imbecil mesmo. Eu pensei comigo. Eu sou um imbecil. Porque todos os nossos carros é 5 ou 4 ou 5 lugares, né? E esses carros mais novos não é 5 lugares, é 4. Porque o quinto lugar, o do meio ali é apertado. Você sabe, né? Não dá para dar em 5. Nem em 5 não dá. Eu falei, Shirley, ainda essa semana eu vou comprar outro carro. Porque lá onde a gente vai é uma rua apertada, não dá para ir de ônibus, não dá. Tem que ser um carro pequeno. Quando a gente vai em Blumenau, o lugar para estacionar é apertado. Por exemplo, eu não posso ir com a minha caminhonete para Blumenau porque não cabe no estacionamento. Não consigo entrar lá. Tem que ir com o carro pequeno. E aí o carro pequeno é menos gente. Às vezes nós temos que ir em 2 carros. Às vezes até 3, dependendo do que nós vamos levar. E eu precisava comprar uma SUV, né, que fosse de 7 lugares. Mas que coubesse de fato 7 pessoas. E não tem um carro desse para comprar. Se você for comprar um carro desse hoje, não tem. Não tem, a não ser aquele chinês Tingo lá, aquela bomba, né? Que jamais eu vou querer um troço daquele. Não tem. Fazia algum tempo eu tinha visto um carro da Hyundai, uma Palisade, o nome do carro, que os caras estavam fazendo propaganda, que era 8 lugares, um carro legal e tal, né? Um carro bom. E eu fui, então eu pedi, falei, eu chamei a Lohane, no outro dia, isso a gente foi lá, na quarta, quinta a gente voltou, falei, Lohane, entra em contato nas concessionárias da Hyundai e vê se tem a Palisade para vender, porque não tinha ainda, eles ainda estavam trazendo e tal. E a Lohane começou a ligar, né? Começou a ligar e achou um desses carros. Falou, tem um na concessionária em Curitiba, só um, todos os lugares, pronta entrega, né? Porque os outros você tem que comprar e vender. As meninas não têm as manhas, né? Olha, Jeep cabe 6. Luciente, Jeep, você fuja do Jeep. Jeep é uma bomba. Você comprar isso aí, você vai se incomodar o resto da tua vida. Você compra, não vende nunca mais, ninguém quer. Né? E a Tiguan, então, Deus que me livre, né? Volkswagen, eu tô fora. É igual andar de Fusca e daí não tem lugar no porta-mala, entendeu? É apertado dentro, não tem porta-mala. Então, não é um carro adequado para você trabalhar. Não é para passear, é para trabalhar. Né? Precisa ser um carro mais robusto, enfim. E aí então eu fui lá, tinha um, né? A Carnival a Suburban custa 2 milhões, irmã Rosane. Né? Isso é coisa de homem, né? Guria não sabe dessas coisas. Né? Quando eu tinha um Fusca, nós andávamos em 15 no Fusca, mas isso era antigamente, né? Agora não dá mais. E eu fui, comprei o carro e ele chegou ontem, na verdade, ficou uma semana para emplacar e fazer tudo e tal, e o carro veio. Então, para você viajar na estrada como eu viajo, quase 1.000 quilômetros por semana, em média eu faço. Né? Então, não é fácil você ir num carro apertado, que não tem espaço, que você não tem lugar para carregar as malas, daí você tem que levar no colo, né? Não dá. Então, para trabalhar precisa ser um carro que seja grande, ele não precisa ser um carro muito luxuoso, mas ele tem que ser grande, tem que ter espaço, conforto. Às vezes a gente pega um trânsito, fica 5, 6 horas na estrada para fazer 200, 300 lugares, né? Quilômetros, né? Então não é muito fácil. Enfim, então eu comprei esse Hyundai, já vendi a van, né? Que já tinha uma pessoa que queria comprar, já vendi a van, comprei esse outro carro aí. Por que eu estou contando isso para você, irmão? Por que eu estou contando isso para você? Escute. Eu estou falando para você. Muitas vezes, Deus coloca as coisas diante dos seus olhos e você não vê. Entendeu? Muitas vezes.
né? A gente está com as coisas diante dos nossos olhos e a gente não vê. E precisa acontecer algo para você perceber. Entendeu? Precisa acontecer alguma coisa na nossa vida para a gente perceber as coisas. Entendeu? E quando essas coisas vêm diante dos nossos olhos, você precisa tomar uma atitude. Eu estou te dando um exemplo meu de dentro da minha casa. Porque eu estou dentro do texto aqui, eu quero que você preste atenção, eu estou explicando isso aqui para você. Ele disse, quando alguns de vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó. Muitas vezes Deus fala com a gente, utilizando as pessoas, e a gente não percebe e a gente não ouve, irmão. É disso aqui que eu estou falando para você. Entendeu? É disso aqui que eu estou te falando. Muitas vezes a gente é exortado por Deus, por pessoas de dentro da nossa casa, mas a gente não dá honra para o profeta que está dentro da nossa casa. Entendeu? E disso aqui que eu estou falando para você, por isso eu estou te dando esse testemunho. Deus muitas vezes usa a pessoa, usa a nossa esposa, usa o nosso marido, usa os nossos filhos para falar as coisas para a gente caga e sai andando. Eu estou falando que o profeta não tem honra senão na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. Está escrito aqui no verso 4, nós estamos dentro do texto, eu estou te explicando e estou te ensinando isso. Entendeu? Eu já poderia ter comprado esse carro faz um tempão, mas eu... preguiça, não tem, não chegou, não deu tempo de eu ir ver. Entendeu? Se eu não tivesse condições de comprar, é outra conversa. É outra conversa. E muitas vezes você pode fazer aquilo, mas você não faz, porque você está negligenciando algo que Deus está falando com você. Entendeu, Marisley? Gustavo, Naira, Gabriel. Entendeu? Muitas vezes Jesus está usando alguém que está do teu lado e você quer ir lá naquela igreja do pula-pula porque lá tem profeta e o profeta muitas vezes está dentro da tua casa falando com você e você não está dando ouvidos, você não está ouvindo aquilo que Deus está falando usando a boca da mula. Pode ser uma mula, não interessa, mas a mula está gritando no teu ouvido e você não percebe porque você não dá bola para mula, irmão. Entendeu? É isso que eu estou te falando. É disso aí que a gente está conversando. Então a gente precisa, eu e você, começar a prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes nós estamos sendo ensinados por Deus, nós estamos olhando para as coisas de Deus e a gente não percebe, irmão. A gente não percebe. Porque o nosso coração está duro. Porque o nosso discernimento não tá adequado às coisas de Deus, nós estamos prestando atenção nas coisas do homem, nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, a gente está tão preocupado com os nossos problemas, com as coisas que a gente tem que resolver, irmão, que a gente não percebe que Deus está gritando do nosso lado e a gente não está nem ouvindo aquilo que Deus está falando. Não é? Não é isso aí? Então, olha o que a Bíblia diz. E quando alguns de vós, alguns não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Eu falo algumas coisas aqui, às vezes as pessoas não gostam, tem gente que fica brabo comigo e fala que eu sou grosso, que eu não tenho amor pelas almas. Eu escuto isso aí, irmão. Mas eu estou só vivenciando a palavra de Deus.
Porque você fala as coisas, as pessoas não ouvem você. Ou se ouvem, elas não retêm essa palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro. E a vida das pessoas continua uma porcaria, a vida das pessoas continua uma tristeza, continua na derrota, continua cheio de problemas. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não ouvem a voz do profeta de Deus. Deus tem usado os profetas e a Bíblia diz: ouvi a voz que sai da boca dos meus profetas para que tudo te vá bem. Mas as pessoas ouvem a voz do profeta, ouvem a voz do pastor, ouvem a voz da mula, irmão, mas eles não retêm no seu coração. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E a vida das pessoas não é mudada, não é transformada, porque elas não ouvem a palavra de Deus, porque elas querem ouvir a palavra do homem, porque se não for aquele cara que está falando, não é Deus. E muitas vezes Deus está usando uma pessoa dentro da tua casa para falar com você, para te mostrar uma verdade, para abrir os seus olhos, e você não vê, caramba. Você não vê. Porque você está tão focada nas tuas coisas que você não percebe. Então nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós precisamos ter um coração ensinável. Precisamos estar aptos a sermos ensinados, como uma esponja seca, que quando a umidade começa a circular no ar, ela já começa a absorver. Não precisa chover em cima dela. Se só aumentar a umidade, tem que molhar a esponja, irmão. Entendeu? Isso. Isso aí. Presta atenção nas coisas que estão ao teu redor, mano. Olha Jesus quando ele foi na figueira. A Bíblia diz que Jesus foi esperando encontrar fruto fora do tempo, mas não tinha. É claro que não tinha, está fora do tempo. E Jesus está dando uma lição para você. Você não é uma figueira, você não é uma árvore, então se mude. Se a terra não está boa para você, arranca a tua raiz e vai para uma terra boa, irmão. Jesus traz um ensinamento naquela figueira extraordinário. Jesus foi fora do tempo. É óbvio que ele ia chegar lá e não ia ter fruto. Talvez tivesse um temporão, Jesus disse, mas não tinha. Porque não é tempo de fruto. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar, meu irmão e minha irmã, quando nós não o esperarmos. Ele vai vir como ele veio na figueira, fora do tempo. E ele vai esperar encontrar em nós fruto. Mas se a gente estiver plantado numa terra que não tem chuva fora da hora, nós não vamos dar fruto, irmão, e a gente vai para o inferno. Porque nós vamos ser pegos de surpresa e quando Jesus voltar não vamos ter fruto nenhum para mostrar para ele. A gente vai ser queimado. E essa é a mensagem da figueira. E se você é uma figueira, oi Charrua, bom dia querido. E se você é uma figueira, lembre-se, irmão, você não é uma árvore. Se Jesus está falando com você, você não é uma árvore, irmão. Então se mude. Se vira, irmão. Entendeu? Sai fora. Para de ficar martelando ferro frio. Pá, tem gente que fala para mim assim, pastor, eu tô lá na minha igreja, mas é só o sangue de Jesus, o povo não ouve, o povo não escuta. E você vai ficar aí até quando? Sem fruto nenhum. E se Jesus voltar, irmão, e chegar na tua figueira e não tiver fruto? Você vai dizer que a culpa é da tua igreja, que a culpa é do teu pastor, que não prega o evangelho de verdade? A culpa é dos irmãos da igreja que são frios? E você está fazendo o que lá? Você não é uma figueira, você está plantado lá por quê? Levanta e anda, irmão. Olha o que Jesus está falando hoje. Se você entrar numa casa, as pessoas não te ouvir, não te receber, vira tuas costas e vai embora. Vira tuas costas e vai embora. Para de ficar malhando ferro frio. Para de ficar ouvindo a voz de Deus e não dá atenção. Deus está usando as pessoas para falar com você.
para tirar você do meio delas, irmão. Nós somos produtos do meio onde vivemos. Se você está num lugar frio, se você está num lugar sem Jesus, se você está num lugar sem o Espírito Santo, mas eu gosto, e você vai para o inferno porque você se sente bem naquele ambiente. E Jesus não está lá, porque não tem fruto. Acorda. Você está usando os profetas e você não está ouvindo. Eu estou usando as pessoas e você não está vendo. Você chega dentro de casa, as pessoas olham, teu marido olha para você e fala, meu Deus, mas o que você vai fazer nessa igreja? A tua vida não muda, você não prospera, a coisa não acontece na tua vida. E você repreende ele e você não está prestando atenção que talvez o Espírito Santo esteja usando ele para exortar você. E você ainda não percebeu. Não é? As pessoas estão com a vida virada no que é aquilo, irmão. E aí vai conversar com a vizinha ímpia. E a pessoa olha para você e fala assim, nossa, mas a tua igreja aquela ali é? Meu Deus, mas aquele pastor, ele não paga ninguém, aquele pastor vive brigando com todo mundo, aquele pastor vive gritando com a mulher dele, os filhos dele estão tudo virado num alho. Nossa, mas essa igreja não... Cara, Deus está falando com você e você não acorda. Não é? Ai, tá falando mal da minha igreja. Cara, Jesus está usando a mula para falar com você e você não acorda. Olha as coisas que estão aparecendo aí da Assembleia de Deus da Madureira, do pastor. Os vídeos que os caras estão mostrando, do que o cara fez, do que o cara faz. As denúncias que estão aparecendo e as pessoas estão fazendo o quê? Indo pro culto no domingo, irmão. Vou pra minha igreja, o que meu pastor faz, eu não tenho nada com isso. Cara, ele vai pro inferno e você vai junto. Ele vai pro inferno, a tua vida tá um inferno. E você não percebe. E você não acorda. Até quando, irmão? Que Jesus vai ter que ficar usando a mula dentro da tua casa porque você não ouve? Jesus vai ter que ficar usando as pessoas para ficar ofendendo você, humilhando você. Para ver se você acorda e você não acorda. Você não desperta. Olha as confusões que estão acontecendo dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. Vídeos aparecendo todo dia das brigas por causa de dinheiro. Irmão, a Bíblia diz que se o tronco não for de Deus, o fruto é uma bosta. Se matando por causa de dinheiro, se matando por causa daquilo. Entendeu, irmão? E as pessoas... pastor, mas isso aí é problema deles com Deus. Né? Você não quer sair da tua zona de conforto, porque tá bom pra você lá? Mesmo que a tua vida tá uma bosta, a tua família tá na merda, tua vida financeira é um lixo, tua vida sentimental é uma desgraça. Claro, teu pastor é um cara divorciado 5 vezes. Tem 3 amantes e você tá lá dentro e acha que a tua vida espiritual vai ser uma beleza, que o teu casamento vai ser uma maravilha, que a tua vida sentimental vai ser extraordinária. Olha, debaixo da autoridade de quem que você tá? Você acha que esse espírito vai influenciar você em que sentido? Você não acorda, irmão. E aí se alguém te exorta, você fala, o pastor tá falando mal da minha igreja. O pastor tá falando mal da minha igreja. Veja o que a Bíblia está falando. Se você falar de Jesus pro cara, o cara não ouvir o que você tem a falar, vira as costas e vai embora. Vira tuas costas e vai embora. Olha o que está acontecendo na Lagoinha. Olha o que está acontecendo na Bola de Neve. Olha o que está acontecendo na Quadrangular. Olha o que está acontecendo nas Assembleias de Deus. Olha o que está acontecendo na Assembleia de Deus lá em São Paulo. Coloca aí, Gabriel, fotinho, você tem aí aquela que eu mandei para você ontem. Tem aí. Olha o que está acontecendo lá no culto. Tiveram que chamar a polícia. No culto. Porque o cara morreu, deixou pro genro. Ninguém aceita o genro como presidente da igreja. E aí os caras vão todo mundo pro culto e fica protestando, gritando. Depois aí.
protestando, gritando no culto, não tem culto, tá um inferno, troço virado, polícia no meio da igreja. Assembleia de Deus em Santo André. Os caras em cima do púlpito se empurrando, brigando. E eu pergunto para você, o que as pessoas vão fazer numa igreja dessa, irmão? O que as pessoas estão fazendo lá? A igreja começou a se manifestar contra ele, o pastor Leandro que estava no púlpito, o clima ficou tenso, os fiéis presenciaram mais um capítulo dessa disputa interna que parece não ter fim. Eu pergunto para você, o que é que os fiéis estão fazendo na Assembleia de Deus de Santo André? No culto desse domingo, um novo tumulto tomou conta da igreja. A diretoria e o pastor presidente protagonizaram mais um episódio de crise. O pastor Bittencourt, que também é advogado, presidente da UD, TIG, estava envolvido na situação. A igreja começou a se manifestar contra ele, o pastor Leandro, que estava no púlpito. O clima ficou tenso. Irmão, escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Você não concorda com a tua igreja, saia dela. O que os caras estão fazendo está errado. O que os caras estão fazendo está errado. Tem pastores que não aceitam o pastor que foi empossado e ficam levantando o povo e fazendo confusão e fazendo contenda e brigando no meio do culto. O diabo está rindo, os vizinhos estão rindo, está todo mundo rindo, está uma vergonha, um escândalo na Assembleia de Deus de Santo André e todo mundo que está se levantando contra o pastor está errado. Está errado, irmão. É isso que a Bíblia diz. Quem tem autoridade é o sogro do cara. O cara veio e deu pro genro. Ah, mas eu não aceito os cambal de bico. Sai da igreja, vai para outra. Que absurdo que está acontecendo, irmão. É um absurdo que esses crentes de Santo André estão fazendo, um absurdo que vocês estão fazendo. Isso é uma ação de Satanás, jogando lama na noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus. As pessoas não têm o direito de fazer isso, irmão. Entendeu? Brigando, levantando, fora, fora, fora. Que é isso, irmão? Os caras perderam o temor de Deus, isso é rebelião. É crime de rebelião. Você não concorda comigo? Sai da igreja, vai para outra, irmão. Vai para outra, varão. Tá fazendo o que lá? Os caras brigando em cima do púlpito por causa de dinheiro, por causa de poder. Eu não aceito o que o cara deu para você. Cara, tá no estatuto que é a igreja é do cara. Não concorda? Vai embora, irmão. Isso é um troço do diabo. Satanás está se andando no meio da maioria das igrejas. E o povo está brigando por direito. Irmão, eu vou contar uma coisa para você. Na igreja, o único direito que você tem é não ter direito nenhum. A igreja de Jesus não é sua. Se Jesus deu na mão do cara, é o cara que vai tocar. Se o cara tomou o poder, você tem que orar para Jesus tirar ele. Se você não concorda, sai e vai para outra igreja. Tá fazendo o que lá? As pessoas acham que são donas da igreja, irmão. Ninguém é dono da igreja, vaso. Ninguém é. E as pessoas não estão percebendo. E Deus está passando a peneira. Deus está passando a peneira, irmão. E a hora que o anjo descer, tem gente que vai descer a sepultura por causa disso aí. Escuta o que eu estou falando para você. Pastores, advogados, que estão lutando porque querem tomar o poder da igreja. Eu vivi isso na Assembleia de Deus, irmão. Os caras mudam o estatuto, mudam isso, mudam aquilo, e vem, toma o troço, e acabou. Sabe o que você faz? Você sai. Sabe por que eles estão brigando? Por causa do teu dízimo. Então, se você parar de dar o teu dízimo lá, todo mundo vai morrer de fome. Aí ninguém quer mais, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, irmão. É só você sair e ir para outra igreja. Entendeu? As pessoas estão lutando porque as igrejas são grandes. O que está acontecendo com isso? Surgindo os novos ministérios. Quando eu disse para você que a Igreja Assembleia de Deus estava num caminho, uma rota de colisão com Jesus, lembra o que eu falei? Mas quanto tempo eu falei isso para você? Que elas iam começar a secar de fora para dentro? E que nós ia ver muita igreja grande da Assembleia de Deus fechada? Lembra o que eu falei? Eu falei isso aqui para você, vai quanto tempo?
Quando eu falei essas coisas, não estava acontecendo. Estava acontecendo quando eu falei para você que tudo isso ia acontecer. Que ia acontecer coisas dentro das igrejas, que as pessoas iam ficar tão revoltadas que não iam nem querer mais ir para a igreja, das barbaridades que vocês iam ver. Olha que barbaridade que está acontecendo, irmão. Que barbaridade. Isso é uma barbaridade, irmão. Estão cuspindo na noiva de Jesus Cristo. Por causa de poder, por causa de ganância, por causa de dinheiro. Eu não aceito. Você não tem que aceitar nada, irmão. Não tá bom para você, vai embora, vaso. Você não é uma árvore, porque Jesus vai vir até você, meu queridão. Jesus vai vir até você e vai querer ver os teus frutos. Quais frutos você vai mostrar para Jesus? O fruto da rebelião? Entendeu? O fruto da rebelião, é isso aí que você vai fazer? Porque rebelião é pecado de morte, diz a Bíblia. Rebelião, segundo a Bíblia, é um pecado de morte. Não é? Então o texto é claro: e quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra que para os daquela cidade. Sacou? Sacou, irmão? É isso aí. Vamos orar? Que eu tô. Tem que ir. Deixa eu falar uma coisa para vocês hoje. Pode subir, Gabriel. A gente não vai fazer culto em Blumenau por causa do alerta da Defesa Civil de chuvas fortes e intensas na cidade de Blumenau, tá? Como lá quando chove enche tudo de água, né? Alagamento e tal. Então por isso a gente está cancelando o culto hoje em Blumenau. Não teremos culto em Blumenau hoje. Tá bom? Não teremos hoje culto em Blumenau. Peço que você perdoe a gente aí. Mas infelizmente não vai ter como a gente fazer. Então nós estamos remarcando para a semana que vem, tá? Para a semana que vem a gente está remarcando aí o culto em Blumenau. E aí eu vou dar direitinho, esperar a Lolo vir depois. E daí eu vou ver se ela já conseguiu marcar o hotel, tudo certinho. E dou a nova data para vocês aí, pra gente fazer. Eu vou aproveitar daí quarta-feira, na verdade, irmão. Eu preciso ir para Curitiba, eu tenho coisa para resolver na igreja de Curitiba, eu tenho que cortar meu cabelo, eu tenho umas coisas para fazer, eu ia amanhã, mas eu vou hoje, e amanhã eu vou fazer outra coisa. Meu tempo está bem curto, peço que vocês me perdoem aí. Eu preciso resolver algumas coisas, tá bom? Então daí hoje a gente não vai fazer culto à noite. Tá? Peço que você desculpe o pastor aí, mas hoje a gente não vai fazer. Eu preciso de hoje e amanhã sair, eu tenho muita coisa para resolver. E como eu estou com atividade quase todo dia, eu não consigo sair e fazer as coisas. Tá? Então peço que você me perdoe, eu preciso ir no médico, eu preciso fazer uma consulta no médico, eu quero ver se vou amanhã. Eu estou com uma dor nos meus pés, eu preciso ir no médico, no ortopedista. E eu não consigo tempo, porque daí o cara atende no meu horário, não dá, então eu vou precisar ir, eu quero ver se consigo marcar para amanhã. O meu ortopedista, daí hoje eu vou para Curitiba, eu vou resolver meus problemas, vou cortar meu cabelo amanhã, eu quero ver se vou no médico. Tá bom? Eu vou aproveitar essa semana, se vocês não se importarem aí, tá? Daí a gente vai ficando de manhã aí. Amanhã a gente faz oração aqui de manhã, tá? Amanhã a gente faz oração, a gente ora aqui amanhã, eu vou orar agora por vocês e amanhã a gente ora também. Tá bom? Vamos lá? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, cada um dos irmãos, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando beberem, Senhor, em nome de Jesus, essa água, pela sua fé, sejam alcançados em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, meu Deus. Papai, põe a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, nos guarda, nos ajuda, nos ensina a andar na tua presença, a andarmos, Senhor, na tua palavra, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e
Amém. Deus abençoe muito vocês e a gente se vê de tarde, desdobramento. Eu fosse você, não perderia. Eu vou te falar sobre uma reunião que aconteceu ontem à noite, 10 horas da noite, você vai cair para trás. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, tchau.